Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à quinta live do Mato Grosso Unido para Superar Turismo. Queremos iniciar agradecendo a toda a equipe envolvida na organização das lives, assim como agradecemos ao governador do estado, Mauro Mendes, ao secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, e ao secretário adjunto de Turismo, Jefferson Moreno, à SECOM e também ao reitor da Unemate, Rodrigo Zanin. Nosso muito obrigada. O governo do estado de Mato Grosso, através da SEDEC e a SEADTUR, com parceria da Unemate, está realizando uma série de lives. Já discutimos diversos temas importantes e cruciais para a retomada do turismo. Temas que contribuem para o desenvolvimento de estratégias que promoverão novas condutas, seja de empresários, trabalhadores do setor e também dos turistas. Um novo turismo e um novo turista estão surgindo e precisamos estar preparados para esse novo cenário que desponta. Se você perdeu as lives anteriores, não se preocupem. Os conteúdos estão disponíveis nas plataformas oficiais do estado de Mato Grosso. Você encontrará também mais informações sobre as próximas lives, como os dias, horários, temas e convidados. Então, nos acompanhe no Facebook, YouTube e Instagram. Hoje discutiremos sobre linhas de crédito para a retomada do turismo, um fator de extrema importância se considerarmos as dificuldades que todos os setores estão enfrentando nesse cenário de pandemia. Diferentes instituições vêm discutindo possibilidades e financiamento para o trade turístico. O governo federal, estadual e instituições de crédito vêm buscando encontrar formas de dar aporte para aquelas empresas que precisam dessa ajuda por uma questão, muitas vezes, de sobrevivência. Infelizmente, não tem sido uma tarefa fácil, nem para quem oferta, nem para quem precisa receber. Para sabermos mais sobre essa temática e como o setor vem buscando se adaptar, teremos convidados de peso que trarão informações importantes para o setor. Estamos muito felizes com a presença de todos vocês. Esperamos que tenhamos uma live muito produtiva, com bastante interação e conhecimento. Fiquem à vontade para enviar perguntas para os nossos convidados aqui na plataforma. E se você está nos assistindo, as perguntas serão respondidas ao longo da live, assim que for possível. Eu sou Roberta Leal Raicarguinin, doutora em Ciência Política, professora de Turismo e Hotelaria da Universidade do Estado de Mato Grosso, Unemate, e fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Nessa live, nós vamos debater sobre linhas de crédito para a retomada do turismo e contamos com a presença dos convidados muito especiais. Vamos convidar o Francisco Chaves Neto, que é diretor de Atração e Investimentos da Secretaria Nacional de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões do Ministério do Turismo. Conversaremos também com Anne Cristine Antunes Siqueira, diretora do Desenvolve MT. Regiane Pasquale, turismóloga, mestre em turismo e consultora da Ictus Soluções em Turismo. A mediação será feita pelo professor doutor Roberto de Barros Mesquita, professor da Universidade do Estado de Mato Grosso, Unemate, professor do curso de Turismo, campus de Nova Chavantina. Agradecemos aos convidados de hoje por doarem seu tempo e compartilharem seu conhecimento e experiência conosco. Agora ficamos com a mediação do professor doutor Roberto Mesquita e desejo a vocês uma boa live. Obrigado, boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar essa nossa live me dirigindo à Anne, da Desenvolve Mato Grosso. A Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, o Desenvolve MT, tem por objetivo social contribuir para a aceleração do desenvolvimento sustentável do Estado, estimulando a realização de investimentos, a criação de empregos e renda, a modernização das estruturas produtivas, o aumento da competitividade estadual e a redução das desigualdades sociais e regionais. Assim, gostaríamos inicialmente de perguntar a Anne quais as linhas de crédito o Desenvolve MT opera e quais as exigências para que os gestores das empresas turísticas mato-grossenses possam captar esses recursos. Boa tarde a todos. Em nome da Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, a Desenvolve MT, agradeço a oportunidade de participar desta série Mato Grosso Unido para Superar, discutindo a retomada do turismo no nosso estado e o apoio financeiro a essas empresas. As linhas de crédito voltadas ao setor turístico, a gente conta com um importante recurso do FUGETUR. Hoje a gente disponibiliza 4 linhas, uma de investimento fixo em obras civis,
outra de veículos, outra de máquinas e equipamentos, veículos e capital de giro puro, dissociado, né, do investimento. O investimento, acho que é esse momento em que a gente está discutindo a retomada, né, das empresas do setor turístico, muito se há de falar em projetos de investimento, né? Porque durante a pandemia a gente está buscando auxiliar as empresas com o capital de giro somente, né, para que ele possa passar esse momento. Mas, a partir deste momento da pandemia, que vai ser a retomada mesmo do turismo, a gente tem que estar presente, financiando as obras, né, de construção civil, das empresas, dos hotéis, especialmente, né, renovação do mobiliário, dos equipamentos. E aí o financiamento de investimento fixo, hoje, o Fugetur, que a gente opera, a gente financia 80% do projeto, em até 72 meses, com 24 meses de carência. Esse prazo de 72 meses já está incluído os 24 meses de carência. Hoje o juro é de 6% ao ano, mais o INPC. O INPC esse ano tem queda, então dá mais ou menos uns 2,7%, né, nos últimos 12 meses, e nesse ano tem em torno de menos de 1%. O veículo, a gente... para investimento, veículo, máquinas, equipamentos, a gente opera com valor de até R$ 1 milhão de reais. Capital de giro de até R$ 100 mil. Os veículos, tanto veículos como máquinas e equipamentos, a gente financia 80% do valor do bem. Eles têm 12 meses de carência, com taxa de juro de 5% mais o INPC. Todos eles têm carência. O capital de giro, em condições normais, que é de R$ 100 mil, ele tem um prazo de 36 meses com 3 de carência. Somente agora, neste momento, que o Fugetur, ele sensibilizado, né, com a situação das empresas do turismo, ele aumentou o prazo de carência para 12 meses e estendeu o prazo também de amortização dos contratos, ficando aí em até 48 meses com os 12 meses de carência. É isso. Essas são as que são do nosso portfólio para fomentar as empresas do turismo, né? Mas nós também temos outros recursos que ajudam as outras empresas que prestam serviços a essas empresas, né? Como, por exemplo, os hotéis, eles têm serviço de lavanderia, eles têm serviço de café da manhã, então ele pode terceirizar esse serviço, e essas empresas que giram em torno das empresas do turismo, a gente tem outras linhas de crédito, inclusive com recursos do Fundeic, que é um fundo do Estado de Mato Grosso. Ótimo, Anne, agradeço muito, foi muito esclarecedora. Obrigado. Agora, da continuidade, eu gostaria de me dirigir ao Francisco. Francisco, a Secretaria Nacional de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões do Ministério do Turismo, ela busca promover, entre outras ações, a atração de investimentos no setor do turismo por meio de políticas públicas baseadas em 3 pilares, né? A melhoria do ambiente de negócios e da segurança pública, o acesso ao crédito e as parcerias público-privadas. Assim, gostaríamos inicialmente de pedir a você que explicasse o Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, para o setor do turismo. Maravilha. Boa tarde a todos. Primeiro eu agradeço essa oportunidade, agradeço esse espaço aqui, particularmente falando, é um espaço muito importante para que a gente possa estar aqui dando visibilidade da nossa política, né? A política que a gente desenvolve aqui. O nosso secretário deixa um abraço dele aqui para todos, e infelizmente ele não pôde estar participando, mas ele entende esse espaço aqui extremamente relevante para que a gente possa fazer a nossa política chegar à ponta. Doutor Roberto, bom, a nossa secretaria, como você bem falou, eu faço parte da Diretoria de Atração de Investimentos.
mas de toda forma, e acho que isso é uma vertente do governo federal como um todo, nós trabalhamos, de certa forma, matricialmente, né? Nós trabalhamos bem integrados. O que isso significa? Que eu tenho, o que eu desenvolvo aqui tem interface com a política que o outro colega está desenvolvendo ali na outra área. E nessa mesma toada é o que acontece com as parcerias públicas-privadas. Na verdade, hoje, quem capitaneia isso na Presidência da República é a Secretaria Especial de Políticas, de Parcerias, né, e Investimentos, a SPPI, e lá dentro nós temos um papel, na verdade, junto com vários outros ministérios que também têm essa mesma interface. O nosso papel é principalmente dentro do Ministério do Turismo requalificar todos esses pilares, né, que você colocou, melhoria do ambiente de negócios, os patrimônios, os imóveis, né, que são patrimônios da União, para que eles possam ser utilizados de forma com interesse turístico. Nós estamos hoje aqui tocando o Revive, né, tem também o Projeto Orla, junto com a SPU, que também é do Ministério da Economia, né, a Secretaria de Patrimônio da União, e temos algumas outras iniciativas, na verdade, de mobilidade e conectividade urbana. Todas elas a gente qualifica aqui no Ministério do Turismo e elas são tratadas intersetorialmente junto à SPPI na Presidência da República. Ótimo. Então, percebe-se que há uma integração. Então, é um trabalho que envolve esforços de diferentes secretarias ou diferentes ministérios e passa pela análise específica, o turismo passa pela análise específica da Secretaria Nacional em que você atua, não é isso? Perfeito, exatamente. A gente tem entendido, na verdade, que unir esforços nesse momento, a gente ganha muito mais do que cada um está fazendo o que era percebido, né? Muita gente fazendo o mesmo esforço dentro de cada ministério. Hoje, capitaneado por uma secretaria, né, vinculada à Presidência da República, nós conseguimos tratar, a gente faz a nossa parte aqui, mas leva a esse comitê para que ele possa impulsionar isso de uma forma bem mais abrangente. Muito interessante. Essa concentração de esforços deve agilizar processos e deve trazer resultados, né? Com certeza. Com certeza. Ótimo. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado. Bom, dando continuidade, eu gostaria de questionar a Rejane. Rejane, nós sabemos que o turismo possui uma cadeia produtiva extensa e que movimenta diversos outros setores da economia. Gostaríamos, então, que nos falasse sobre esse dimensionamento do impacto econômico do turismo em uma determinada localidade e qual a importância desse aporte das linhas de crédito nesse momento de crise ocasionado pela pandemia. Por favor. Ok. Primeiro, agradecer o convite do Governo do Estado. Eu tenho participado aí dessa série de lives e hoje estou como convidada. É uma iniciativa muito importante para esse momento que estamos vivendo, então, agradecer muito aí na pessoa do subsecretário Jefferson Moreno e a toda a equipe envolvida nas lives. Vamos lá, então. Para a gente falar de cadeia, nesse momento eu acho que é importante a gente falar do tamanho dessa cadeia produtiva do turismo, né? A Anne mesmo comentou algumas coisas, o próprio Francisco comentou do tamanho que é essa cadeia, né? O quanto de outros setores que acabam se envolvendo em uma localidade onde o turismo acontece. Então, há muito tempo a gente ouve que diversos setores são impactados pelo turismo, né? A gente tem uma fala de muitos estudiosos e de muitas pessoas que falavam em 52 setores impactados pela economia quando o turismo acontece em uma localidade. Mas eu sempre achei esse número tímido, meio míope, inclusive. E um estudo de uma professora da USP, que eu gosto muito da linha que ela pesquisa, ela comprova que essa cadeia é muito maior, né? O impacto é muito maior. Então, ela nos mostra, por exemplo, que quando o turismo está acontecendo, né? A Anne até falou da questão da construção civil. Quando a gente pega, por exemplo, um hotel sendo construído, ele vai impactar diversos outros setores que não necessariamente só o que é diretamente ligado ao turismo, né? Ele vai mexer com a indústria da construção civil, ele vai mexer com a indústria têxtil, e é nesse sentido que a gente tem que olhar para o setor de turismo, essa amplitude desse setor.
A professora Mariana Aldrigue, da USP, ela diz o seguinte, que ela apresenta que diretamente ligado ao turismo, quando ele acontece em uma localidade, impacta-se 21 outras atividades diretamente. Mas ela fala em atividades compartilhadas, que aí ela soma mais 191 atividades, ela fala em outras 142 atividades indiretas, e em uma situação de mercado aquecido no turismo, a gente pode falar em outras 217 situações que podem ser afetadas. Não dá para eu citar aqui agora, porque o tempo da live não vai permitir, mas é só para a gente ter a dimensão dessa cadeia produtiva, de quanto que o turismo impacta em uma localidade. Então, ela chega a um total de setores impactados, de 571 setores envolvidos quando o turismo está aquecido em um destino. Então, é 11 vezes mais do que as 52 áreas que a gente sempre ouviu falar e sempre colocou como já sendo bastante. Então, vamos começar a utilizar esse número de 571 quando o mercado estiver aquecido. E aí é importante, vários especialistas têm falado que o turismo é o setor que mais sofreu com a pandemia, né? Eu não sei se eu posso concordar que ele é o que mais sofreu, porque a gente não tem números e estudos que comprovem isso, mas que ele foi o primeiro a sentir, ele foi o primeiro, né? Então, ele está há mais tempo sofrendo os impactos da pandemia, porque a maioria das operações foram reduzidas a zero. Então, imagine o impacto que isso dá nos empreendimentos e nos setores relacionados aí com o turismo. Até os empregos informais, né? O turismo ainda tem muita atividade informal, o lanche de rua, às vezes um artesanato, às vezes questões ligadas à cultura, ainda são informais. Então, imagine o tamanho do impacto quando essa operação se tornou zero. Sendo assim, a importância do que a gente discute hoje aqui e do que o Desenvolve MT traz e do que o Francisco traz com o Ministério do Turismo. Essas linhas de crédito, elas aparecem, né, ou de investimento, como uma tábua de salvação nesse momento, né, de salvaguarda dessas empresas para que elas consigam sobreviver a essa crise. Muitas empresas vão fechar? A gente sabe que sim, talvez não retornem para a atividade do turismo, mas as que conseguirem essas linhas de crédito e nesse momento são primordiais. Eu até faço, eu não sei se vai ser uma pergunta ou se depois o Francisco pode comentar alguma coisa, se ele já está sabendo alguma coisa sobre isso. A gente vai precisar de crédito para o consumidor de turismo também, né? Porque a crise vai afetar as famílias como um todo no pós-pandemia. Então, talvez linhas de crédito para o consumidor de turismo, relacionada aí às operadoras de turismo, para que as pessoas tenham mais facilidade em viajar no pós-pandemia. Então, além da gente pensar na cadeia produtiva do turismo, acho que a gente vai ter que pensar em financiamento de viagens mesmo, né? Facilitando aí essa retomada dos deslocamentos e a movimentação de toda essa cadeia. E se o Francisco puder comentar alguma coisa que ele já está sabendo nesse sentido, seria interessante. Tá certo. Eu queria, na verdade, posso falar, professor? Pois não, por favor. Na verdade, é bem na linha mesmo do que você colocou. Realmente é o setor que primeiro foi impactado e a gente, infelizmente, prevê que é um dos últimos que vai sair, né? Porque, como você falou, ele é tão ramificado, né? E enfim, a gente tem uma gama muito grande de tipos de empregos e de empreendimentos que estão, né? Então, inclusive os guias de turismo que estão aí extremamente sendo prejudicados nessa situação. Bom, mas nós também enxergamos aqui a possibilidade que, nesse momento de uma retomada, a gente enxerga também com muito bons olhos a questão da possibilidade que a gente tem agora de desenvolver um turismo interno, né? De pegar essa potencialidade toda que o Brasil tem, que turismo é um commodity, né, vamos dizer assim, por assim dizer, e trazer e pegar alguns segmentos que hoje não estavam tão explorados e fazer com que eles sejam bem explorados. E aí a gente entra com essa cadeia toda de estar qualificando equipamentos que a União está com desuso para que eles possam ser utilizados para o turismo, de estar melhorando as questões de mobilidade, conectividade intermodais urbanos, para que a gente possa fazer um turismo interno muito mais profícuo, né?
com relação a essa injeção de recurso no mercado para que se possa fazer, né, o turista se movimentar, porque o baque vai ser geral, né? Sim, a gente já houve algumas legislações buscando isso e a gente está sempre bem de olho, porque no momento que a gente precisar intervir né, e para poder se fazer presente dentro do turismo, a gente vai fazer. Hoje a gente tem preocupado muito também com a segurança da viagem, né? E então a gente tem buscado aí estudar soluções, mas que passam inclusive por setores que hoje estão completamente um pouco, não fazem hoje parte do nosso trade, que, por exemplo, seguros de vida, seguros de saúde, seguros de eventos, para que a gente possa, talvez, né, estar trabalhando esse problema que a gente vai enfrentar, porque não adianta só a gente ter todas as condições e o turista não ter condições de viajar, ou não se sentir seguro para isso, né? Então, você tem razão, e isso está sendo olhado. Nesse momento, esse momento a gente está passando, na verdade, a gente buscou o não desmonte do setor, então é o momento que nós estamos agora já iniciando para essa retomada, e aí sim a gente tem um plano de retomada em que a gente está potencializando todas as nossas iniciativas aqui, para que elas possam trazer soluções para mitigar os impactos, né? A questão, na verdade, da MP 963, que trouxe o crédito extraordinário dos 5 bilhões, é justamente um dos pilares dessa retomada que o nosso ministro tem falado muito, né? Nós, então, estivemos ali presente na construção dessa MP e que hoje está possibilitando esse crédito extraordinário, né? Sim, ótimo. Muito obrigado, Francisco. É bastante interessante a sua fala, no sentido da gente entender essa complexidade, né, como foi mencionado também pela Ana, da atividade turística, no sentido de que é um tecido que se relaciona a inúmeros setores, a Regiane citou um número bastante elevado, né? E também outros, a gente tem nessa linha de que é de se esperar que haja um turista diferente, no sentido de um estímulo ao turismo nacional, eventualmente o Ministério, né, procurar linhas que possam realmente estimular o próprio financiamento do turista, né? Acho que isso vai ser bastante interessante. E no final da sua fala, você mencionou a questão do crédito emergencial, né? Nesse sentido que eu gostaria de voltar a palavra à Ana, e perguntando se aqui em que condições, se esse recurso, buscando atender essa linha de crédito emergencial para as empresas de turismo, em função especificamente desse período de pandemia, você mencionou que houve um alongamento, né, do prazo de pagamento e houve alguma outra mudança, né? E tem havido captação, você tem acompanhado isso? Assim, há uma procura por esse tipo de linha de crédito, Ana? Sim, a procura é muito grande. Inclusive, nós desenvolvemos uma plataforma online para as empresas fazerem a solicitação do crédito, né? Nós restringimos todos eles em capital de giro, porque é mais fácil de você operacionalizar, né? Então, a empresa, ela entra no site da Desenvolve, ela faz a sua simulação ali de crédito, né? A gente deu a opção para ela simular valores, prazos, prazo de carência, e ela chegando a um número que ela entende como adequado, né, para ela nesse momento, ela já, ali mesmo, ela já faz a solicitação do crédito. Essa solicitação que ela faz entra na nossa base e os nossos atendentes, os gerentes, né, da área de atendimento, eles entram em contato com o cliente e a gente retorna para ele a relação de documentos via e-mail, né? Então, a gente, por conta, né, desse momento em que há revezamento, não há quase contato presencial, é muito difícil. O Estado, né, é muito grande e a gente não pode pensar só em Cuiabá e Várzea Grande, a gente tem que pensar no interior do Estado, né? Então, a gente teve essa mudança de postura
durante essa pandemia, isso aí a gente ainda está ajustando uma série de coisas que a gente se viu, assim, inicialmente, hoje, por exemplo, com essa forma da gente pedir a documentação por e-mail e o empresário retornar por e-mail, a gente está se vendo numa situação de dificuldades, porque o e-mail, muitas vezes, ele não consegue fazer fazer o upload, né? Anexar a documentação nesse e-mail e nos retornar. Então, hoje, por exemplo, hoje nós temos 336 empresas que a gente está aguardando documentação, né? Que a gente está aguardando essa documentação para iniciar o processo de análise. Então, devido a essa ampla procura e essa dificuldade no recebimento desses documentos, a gente está dando mais um passo agora, acho que a gente deve implementar no final de agosto, início de setembro, que vai ser o encaminhamento dos documentos já pelo cliente diretamente na plataforma da Desenvolve, né? Então, a gente espera que essas facilidades a gente consiga colocar com mais velocidade esses créditos na mão dos clientes, né? Então, hoje, esse volume que nós estamos aí aguardando documentação está girando em torno de mais ou menos 22 milhões de propostas, né? Hoje, em análise, nós temos 6 milhões de propostas em valores, né? Em análise, e nós liberamos já nesse período 4 milhões aproximadamente que a gente colocou, né, na mão das empresas aqui do estado, né? E muitas do interior. A gente tem operado muito com eles. E o governo do estado também, com recursos do próprio Tesouro, ele fez uma ajuda, né, para as empresas que fazem transporte de turista. Então, são pequenas empresas, né, que deixaram de operar esse transfer, né, deixaram de operar nesse momento, e para eles passarem esta fase, o governo do estado está concedendo um crédito de 12 mil, foi formado um grupo, né, de empresas pequenas, de pequeno porte, para esse auxílio, com taxa de juros de 0,5% ao mês, com 12 meses de carência também. Então, a gente está trabalhando o transporte turístico num outro grupo, entendeu? Nós estamos trabalhando em grupo, não na análise individual de cada uma, né? Porque quando você faz um grupo fechado de valores menores, você consegue atingir mais empresas, né? Ótimo. Notícias muito bem-vindas, né, Anne? Essa flexibilização, tanto no próprio atendimento do Desenvolve, né, nesse momento tão necessário se fazer presente online e viabilizar, e também essa flexibilidade no sentido de disponibilizar capital de giro, o empresário vê o que é mais emergente para ele e pode fazer uso desse dinheiro de uma forma mais flexível, mais livre, né? Porque o objetivo é a gente manter a estrutura dele, né, os custos fixos dele. Neste momento, a gente não pensa em outra coisa, é manter o custo fixo dele para que ele possa passar esse momento e ter a retomada, né, na sequência aí com investimentos, né, com uma outra forma dele vir a colocar a empresa dele de novo em funcionamento, né? Entendo. Sim, Anne, existe alguma razão, assim, você conseguiu constatar que existe um motivo, assim, para eventualmente haver negativa de empréstimo para alguma empresa? Está ligado a essa questão de documentação ou teria alguma outra? Não. Os dois motivos que mais impactam, vamos por assim dizer, né? Impacta porque é um crédito, a gente tem que fazer o retorno desse dinheiro para o fundo, né? Para o Fundo Geral do Turismo, ele é um fundo federal. Então, o que impacta hoje?
é a capacidade de pagamento dessas empresas. Porque, dependendo do negócio dela, ela tem financiamentos de veículos, por exemplo, né? Esses veículos, eles interferem na capacidade de pagamento dessa empresa, porque acaba tendo um número elevado no endividamento dela. Esses recursos que os outros bancos colocaram para a folha de pagamento, para financiar a folha de pagamento dessas empresas, elas também impactam na capacidade de pagamento dessas empresas. Então, a capacidade de pagamento acaba sendo comprometida por conta do endividamento dela no sistema, né, financeiro. E o outro ponto, por mais que a gente tenha flexibilizado, é a garantia, né? Então, a garantia é um outro ponto muito sensível na colocação do crédito, na disponibilização do crédito, né? A gente flexibilizou só com aval, né, as operações de capital de giro, mas mesmo assim a gente tem encontrado dificuldades, né? Então, as empresas que ela tem capacidade de endividamento, né, com mais um recurso como esse do capital de giro, porém ela não tem a garantia, né? Então, o governo também, o governo federal com o Pronamp, ele estendeu agora, né, para ser utilizado os recursos do FUNGETUR, mas ainda não foi regulamentado, né? Pelo menos eu não tenho ciência se a utilização do FGO, né, para as empresas, né? Aí podia passar aí a palavra para o Francisco, para que ele possa... O Francisco nos sinalizou, né? Por favor, Francisco, fica à vontade. Eu vou aproveitar que nós estamos falando aqui de política pública, né? Enfim, vou tentar passar aqui como... Bem, é o que ela colocou realmente. Hoje, na verdade, a questão é muito assim, nós modificamos muito a nossa legislação para ficar aderente ao mercado, né? Para ficar aderente, inclusive, não só ao mercado, né? A ter taxas competitivas, e essa questão também do risco, porque o risco, no primeiro momento, ele não estava sendo compartilhado. Como bem a colega colocou, a gente tem buscado aí, incessantemente, aderir aos recursos, na verdade, dos fundos garantidores, que é Pronamp, o FGO, e que a gente tem assim, boas perspectivas, né, para que possa ajudar as entidades financeiras na ponta a poderem escoar esse recurso com um pouco mais de flexibilidade, né? Ela já colocou muito bem colocado, a gente fez uma ampla modificação nos encargos financeiros, na redução de carência, no aumento da carência para capital de giro, né? Prorrogação, na verdade, da carência, entre outras coisas, que também para deixar mais aderente às necessidades do mercado e à finalidade desse recurso, que ele é um crédito extraordinário, ele é um recurso, como foi colocado aí, que apesar de estar nas linhas de crédito do FUNGETUR, ele emergencialmente ele está para mitigar os impactos do Covid, né? E aí, nesse sentido, a gente tem trabalhado bastante em parceria com outros ministérios, de que forma que a gente pode estar ampliando essas garantias, né, levando essas garantias para facilitar o acesso aí das instituições financeiras. Eu enxergo também que existe um outro lado, né, a gente precisa também, e a gente tem trabalhado também nessa ponta, de deixar muito claro como é que essas linhas chegam ao consumidor final, né? O governo federal também tem esse papel, lógico que a gente conta extremamente com a parceria das agências, né, financeiras, quem está na ponta, mas nós estamos trabalhando uma campanha que já está no ar. Nesse momento, a campanha ela tem buscado orientar que agências procurarem, ou seja, né, então o nosso site está sendo reorientado para isso, tem campanhas que estão sendo vinculadas, né, infelizmente não temos como passar aqui, mas no nosso site na conta, na verdade, do YouTube do Ministério do Turismo já tem a propaganda lá, e vocês com certeza vão ver aí nos principais meios de veiculação, principalmente para o turismo.
né? Ou seja, tentando desmistificar que o crédito ele está parado, mostrando que realmente já tem quais as agências que já estão operando com eles, mas essa questão que ela colocou, da dificuldade que os agentes financeiros têm, de ser um pouco mais flexível lá na ponta, né, pelas questões de garantia, né, do risco que uma operação de crédito, né, exige. Mas eu queria deixar até claro para a colega e para todos que estiverem vendo que nós estamos aqui trabalhando incessantemente. Gostaria de deixar a nossa equipe aqui muito disponível para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível todas as alterações que a gente fez, né? A gente percebe que tem gente que já está trabalhando, está muito resolvido e muito tranquilo como trabalha com a gente, mas tem alguns que não entenderam ainda como a política pode realmente ser interessante ali na ponta. Então, ela precisa talvez um pouquinho mais de esclarecimento, que ela vai conseguir escoar isso melhor. Ótimo, com certeza. E é importante essa disponibilidade de estar aberto ao acesso, ao esclarecimento, né? Isso, essa socialização de informações é extremamente importante. Bom, a Anne e você, Francisco, mencionaram, né, as necessidades do mercado, a necessidade dos empresários, a Ana falou, né? E nesse sentido, eu gostaria, então, de direcionar a próxima questão para a Rejane. Rejane, você, como empresária, né, atuando na consultoria, você está próximo desse mercado, próximo desse empresário do trade, né? Então, eu gostaria de perguntar quais são as principais dificuldades do trade, assim, que você tem notado, quando eles procuram uma empresa de consultoria, especificamente a sua, assim, se você pudesse nos falar um pouco sobre isso, por favor. Sim, ótimo, posso. Bom, em relação ao último assunto tratado, né, a questão do acesso ao crédito, o empresário ele sempre reclama dessa flexibilidade, das exigências de garantia, e isso às vezes é uma dificuldade, principalmente para o micro e pequeno empresário. As grandes empresas, talvez elas sobrevivam mais, as grandes redes hoteleiras, né, vão conseguir transportar essa pandemia muito mais fácil, porque tem mais capital, né, tem mais acesso a outras linhas de crédito, mas a preocupação nesse momento ela é com o pequeno e com o microempresário. E aí, às vezes, ele tem realmente mais dificuldade nessas comprovações exigidas. E que a gente sabe que as empresas não vão, as concessionárias de crédito aí não vão mudar isso. Mas é um momento que precisaria ser mais flexível, e eu já percebi que, né, tanto na fala do Francisco como na fala da Anne, que essa flexibilidade está acontecendo. Então, acho que aí já tira um pouquinho da angústia de alguns empresários que a gente tem conversado, porque para o pequeno e para o microempresário, realmente, às vezes, a burocracia e a exigência muito rígida acaba atrapalhando eles, e eles até desistem no meio do processo. A Anne deve saber muito bem disso, né, Anne? Mas, além dessa dificuldade, o que geralmente, né, não só nesse período agora de pandemia, não sei se eu posso falar do Brasil inteiro, mas falando assim da nossa região, e eu acho que o Brasil também tem essa dificuldade. A gente quase não tem números, né, do setor, a gente não tem estudos, pesquisas, estatísticas recentes e atuais. Eu vejo quando acontece alguma coisa no nosso estado, é muito agro, né? Acontece alguma coisa no agro, logo tem estudo, tem pesquisa, tem números, tem dados. E às vezes o nosso setor, o empresário, ele fica aquém desses números, né? Para a gente ter uma ideia, a pesquisa de perfil de demanda, a gente acaba desconhecendo quem é o nosso turista, qual é o perfil dele, quanto que o que ele quer, como que ele está avaliando. Então, assim, alguns empresários procuram a gente para buscar esses dados para eles e até produzir dados. Então, muitas consultorias que eu já peguei de estudo de mercado, a gente precisa produzir os dados. Então, quanto mais informação a gente tiver sobre o mercado, quanto mais dados, quanto mais estatísticas, mais fácil da gente orientar esse empresário. De novo, eu falo principalmente o pequeno e o microempresário. Uma outra dificuldade que eu vejo nesse momento, e que a gente tem até se envolvido com o governo do estado no trabalho, é a questão da regionalização do turismo, né? Dos municípios e das empresas se verem de uma forma regional. E o Ministério do Turismo trabalha isso há quase 20 anos,
e em outros países isso acontece há muito mais tempo. Então, um pedido para os municípios, se tem gestores de turismo nos ouvindo nesse momento, invistam tempo na regionalização do turismo, principalmente agora que o turismo vai passar por um momento de retorno mais breve, né, ou mais inicial. Ele vai começar nessas viagens mais curtas, nesse turismo interno, nesse turismo mais doméstico, mais regional, até local, eu falo, né, a gente aqui de Cuiabá poder conhecer mais o nosso entorno, que às vezes a gente não conhece. Então, se ver de uma forma regional, se planejar de forma regional, é o momento desses municípios estarem unidos, trocando experiências, planejando junto, pensando de forma coletiva, aprendendo junto um com o outro. E aí, o Francisco vai até gostar que eu estou falando de regionalização, né, Francisco? Porque podem mudar diversas políticas nacionais no turismo, mas a regionalização hoje, ela é o guarda-chuva principal aí da política nacional. Então, os municípios precisam olhar para suas regiões. E essa eu ainda vejo como uma dificuldade de se ver regional, de se ver um produto pensado mais regionalmente. Porque, nesse sentido, vai competir melhor, vai atrair mais, e, então, que os municípios e as regiões valorizem esse programa de regionalização do turismo, porque não tem como fugir, né, Francisco? Perfeito. Como eu falei, na verdade, a gente trabalha de forma integrada. A nossa coordenação de regionalização do turismo também é aqui dentro dessa mesma secretaria, tamanha a importância que ela tem, né? E realmente é um pessoal que trabalha aqui muito aguerrido. O que você colocou cabe demais. Os gestores de turismo que estiverem ouvindo, por favor, tomem um tempo, na verdade, para conhecer as políticas. A gente está falando aqui de escoamento de crédito, mas isso, na verdade, é uma política pública. Nós estamos tentando fazer com que um recurso chegue à ponta. A gente nunca teve taxas tão baixas, né? A gente nunca fez tanto esforço para que a nossa legislação fique aderente às necessidades do trade, as necessidades, na verdade, quem está precisando desse capital de risco, justamente para que o nosso setor não desmonte. Então, a sua fala foi muito feliz, realmente está aqui, né, com a gente, está aqui do meu lado, né, e tomem esse tempo aí que vai trazer muito retorno para os estados e para os municípios, vocês se inteirarem da política pública, tá? Com certeza. Só complementar. Bastante relevante. Pois não. A nossa mãozinha levantada, né? Só para complementar, que eu acho que uma outra preocupação que eu tenho ouvido do mercado, né, do empresariado, ela tem a ver com a questão do marketing. Eu acho que o Francisco até falou alguma coisa desse pós-pandemia, né? Porque, assim, alguns outros países onde a pandemia foi mais controlada, né, já estão usando isso positivamente como marketing. O caso de Portugal, por exemplo, já está usando, que eles são seguros e que lá não foi tanto. E aí eu acho que o Brasil, nesse sentido, a gente vai sair um pouco prejudicado. Então, acho que o Francisco falou alguma coisa, né? Então, o mercado, os empresários estão preocupados com esse marketing de reversão, né, dessa visão. Que a gente vai se tornar seguro, mas que a imagem hoje não é essa, né? Então, essa é uma preocupação do empresariado também. Perfeito. Posso só dar... Pois não, claro. Na verdade, assim, quando nós colocamos aí a campanha de marketing, especificamente do Fungetur, né? Que, na verdade, nós tivemos aí muito pouco tempo para trabalhar ela e tinha muitas variáveis, ou seja, eu não posso informar alguma coisa sem antes eu ter todas as modificações legislativas necessárias para informar. Então, e nisso eu concordo que talvez nós pudéssemos ter sido um pouquinho mais antecipado isso, mas eu acho que agora a gente está vindo com tudo, a campanha está muito bem trabalhada e a gente vem com uma segunda parte aí, para a gente informar com relação ao crédito. Agora, essa sua percepção e a percepção do empresariado com relação à segurança, isso também nos preocupa, mas nós, na verdade, fomos o país, na verdade, né, o Brasil hoje, a gente lançou o selo de biossegurança turística, ele já está vigente, nós temos aí mais de 15 mil adesões ao Cadastro,
Está sendo um sucesso a campanha, nós fomos um dos 10 países primeiros a lançar. Portugal realmente tem um protagonismo nisso, né? Eles estão ali, mas a gente não fugiu ali do rumo deles. Nós temos aí mais de 15 tipos de estabelecimento, com todos os protocolos de biossegurança, eles aderem, colocam o selo lá. Isso já tem repercutido na mídia. É muito importante. Realmente é aquilo que a gente falou, no pós, se eu não estiver orientando tanto quem está ajudando a fazer a política pública, como o turista, né, a gente não vai ter, na verdade, aquele turismo que a gente pretende fomentar, um turismo interno, onde as pessoas se sintam seguras para viajar e que tenham, inclusive, recursos para isso. Sim, ótimo. Eu acho que essas dicas que a Regiane e você acabaram de dar, a dica de fortalecimento da regionalização e essa questão da adequação à questão da biossegurança, inclusive foi objeto de uma das lives, né, aqui, são extremamente relevantes para os empresários, né, eles realmente não se esquecerem disso. Isso pode acelerar o processo de retomada e de captação de recursos, de voltar a uma situação mais normal, né. E eu só queria pegar esse gancho da Regiane, ela falou da questão da informação, nessa busca por informação. Eu, como professor que atua na universidade, né, também aqui nós temos um laboratório de turismo, e nós temos ciência de que há uma iniciativa das pessoas da SEDEC em tentar estar em tratativas para a implantação do Observatório do Turismo, né? Isso que é uma iniciativa extremamente relevante, né? Para a gente ter um local que sistematize, que crie um banco de dados, né? Que pode ser útil para o processo de tomada de decisão dos empresários também e para os gestores públicos também, né? Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para parabenizar essa iniciativa e, ao mesmo tempo, nos colocar à disposição aqui, o pessoal do turismo aqui da Unemate, e nós estamos também prontos para isso. Bom, acho que nós temos uma pergunta da audiência. Eu gostaria de fazer essa pergunta, por favor. Reinaldo Filho Lorenzoni faz a seguinte colocação. Boa tarde. Quais os operadores das linhas de crédito? Nobres está parado e ecoturismo paralisado. Não sei quem responderia. Ok, por favor. Bom, eu posso. As linhas, né, do FUGETUR, no Estado, quem opera é somente a Agência de Fomento do Estado, a Desenvolve, e a Caixa Econômica Federal. Né? Então, a gente opera com um limite de até R$1 milhão e valores superiores a isso. Eu não posso falar pela Caixa, mas a Caixa é o operador dos recursos do FUGETUR no país todo. Né? Mas a gente tem visto que a Desenvolve, ela tem operado com essas empresas, né, do ramo, somente a gente tem operado com elas. Então, é com a gente mesmo, viu? O pessoal de Nobres já tentou, no passado, tentando articular assim, um projeto que fosse para a cidade toda, né? Então, eu acho que agora é uma hora que a gente deve retomar de novo. Isso deve ser uma pauta do Conselho, né, de Turismo, que é um conselho lá da SEDEC, que a gente também faz parte de várias entidades. Então, eu acredito que agora a gente vai poder estar sentando junto com eles e definindo essa forma de atuar nesses municípios que já têm a vocação, né? Que ele já tem essa vocação turística e que precisa agora, neste momento, encontrar uma saída para essa retomada. Mas é só Desenvolve MT mesmo. É a gente. Então é como vocês mesmo, né? Conosco, procurar o site, fazer aquele processo que você
nos explicou anteriormente, né? Esse é o caminho, né? Ótimo. O site tem todas as informações, e se a pessoa quiser um atendimento presencial, é mais difícil, né, nesse momento, mas pode ligar, pode agendar por telefone, que a gente entra em contato, né, e aí vai tirando as dúvidas da pessoa de como que ela pode estar apresentando esse projeto, né? A gente dá essa consultoria para eles de forma bem tranquila, né? Não é nenhum problema. Nossos analistas, eles têm hoje já, nós investimos muito na capacitação deles, então eles estão em condições, sim, de dar esse apoio para os empresários, né? De como fazer a viabilização do negócio. Ótimo, muito bom. Acho que o Francisco se manifestou. Isso, por favor. Francisco, eu gostaria então de te passar a palavra e para você comentar sobre isso, e depois, em função do passado, o tempo passa muito rápido, né? Então, nós já estamos próximo de 1 hora. Eu gostaria então que você fizesse a sua colocação e depois que você fizesse suas considerações, por favor. Maravilha. Obrigado. Eu queria apenas complementar, né, a colega. Bom, realmente a gente, hoje o principal parceiro é a Desenvolve MT, ela já está aí com a gente há bastante tempo, né? Eu fiquei muito satisfeito ouvir na fala dela o tanto que eles investiram em tecnologia da informação para estar dando esse atendimento aí mais célere, né, para se adaptar às mudanças. Então, realmente é um parceiro que está extremamente preparado. Mas eu não podia deixar, até porque nós estamos aqui numa live em rede nacional, dizer que a gente está com o processo de credenciamento aberto, né? A gente entende que precisa dar a maior capilaridade possível aos tomadores, né, aos mutuários, e nesse sentido a gente inclusive abriu para cooperativas de crédito poderem estar se credenciando junto ao Fungetur e estarem podendo operar, né, a linha do crédito emergencial. Então, eu agradeço, né, já nas minhas considerações, eu agradeço muito a participação. Para mim, esse fórum aqui foi de grande aprendizado. Eu estou aqui falando com gente da área que está trabalhando nisso há muito tempo, né? Enfim, como eu falei, o meu secretário gostaria muito de estar aqui. Ele entende que esse tipo de espaço é fundamental para que a nossa política seja, né, bem desenvolvida. Eu digo a todos aí, na verdade, que tenham esperança, tenham fé, a gente vai passar por essa e vamos tentar enxergar aí o copo meio cheio, vamos tentar ver oportunidades nas dificuldades que a gente tem enfrentado. Contem com o Ministério do Turismo, contem com a equipe aqui do Fungetur, tá? A gente está aqui para tirar todas as dúvidas e fazer essa política ser um sucesso. Muito obrigado. Obrigado você, Francisco. Agradecemos muito a sua participação. Você foi muito preciso, muito esclarecedor, muito pontual. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Agora eu gostaria de pedir para a Anne que fizesse suas considerações. Por favor, Anne, fique à vontade. Bom, tenho certeza que, mesmo as cooperativas entrando aí, fazendo como é que eu falo, essa competição, mas eu tenho certeza que a Desenvolve vai sair na frente, vai continuar na frente, porque a gente acaba tendo uma proximidade maior com o empresário, né? Então, a gente está fazendo de tudo para que a gente consiga, sim, chegar à ponta. Esse é o maior desafio nosso e nós vamos vencer, com certeza, porque tudo está sendo feito para isso. Então, eu tenho certeza que quando as cooperativas entrarem, a Desenvolve vai já estar muito à frente, e aí a gente vai estar realmente sendo aquele parceiro das empresas, né, de todo o estado de Mato Grosso, ajudando este imenso estado a se despontar cada vez mais. Conte com a gente, e a gente vai fazer o que for possível e o impossível para poder viabilizar os negócios aqui no estado. É isso. Muito obrigada. Obrigado você, Anne.
ter disponibilizado o seu tempo, ter esclarecido, né? Eu tenho certeza que a sua fala contribui para os empresários entenderem como funciona, e qual essa garra, né, na atuação, essa vontade de atuar, de poder contribuir nesse momento. Então, muito obrigado mais uma vez. Agora, eu gostaria de pedir para a Rejane, que é a prata da casa, né, para que ela fizesse suas considerações, para que a gente concluísse a nossa live. Né? Por favor, Rejane. Bom, primeiro dizer que é um prazer participar dessa live. Eu já conheço o professor Roberto Mesquita tem um tempo, Roberta também, né? Somos aí lutadores do turismo no estado de Mato Grosso, já tem um pouquinho de tempo, não vamos falar em anos, senão as pessoas começam a fazer cálculos, né? Mas é um prazer muito grande também conhecer a Anne, o Francisco do Ministério, e dizer que nesse momento, às vezes eu fico conversando com um empresário, o outro, né, todos muito aflitos, e aí o que eu tenho dito a eles, né, que tem que fazer o que a Anne acabou de fazer, né, além de ter atitude, fazer as ações dentro da sua empresa, comunique que está fazendo isso, né. Então, além de aplicar com todo rigor aí os protocolos de segurança nas suas empresas e mostrar que a sua empresa é segura, buscar o selo do turismo responsável junto ao Ministério do Turismo, é um momento que as empresas precisam inovar muito, principalmente na comunicação. Fazer e mostrar o que está fazendo, para que o turista possa escolher o seu negócio com segurança, e continuar sendo seu cliente, né? Continue se comunicando com o seu cliente, para que ele não esqueça de você nesse momento, né? E que quando começar a retornar às viagens, ele lembre do seu negócio. Então, é um momento, nunca foi tão necessário planejamento, inovação, transformação digital, comunicação, marketing, por aí. E buscar, para aqueles que necessitam, essas linhas de crédito, de financiamento, de investimento, para que consigam sobreviver a esse momento. Então, eu agradeço muito, também aprendi muito nessa live e espero que todas as pessoas que estão nos assistindo também tenham aprendido, e agradeço muito a participação e essa troca de informação com todos que estiveram na live. Muito obrigado, Rejane. Nós que agradecemos, né? Eu também gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer o convite, de poder participar dessa live, tratando de um assunto tão importante que é o financiamento das empresas, né? E muito feliz de poder participar dessa live em tão boa companhia. Muito obrigado pelo convite também. Obrigada, professor Roberto Mesquita, obrigada aos nossos convidados, né? Excelente live, eu também não vi o tempo passar. Estava aqui anotando algumas coisas que eu achei super interessantes. Obrigada ao Ministério, obrigada ao Desenvolve MT, Regiane, né? O curso de turismo de Nova Chavantina da Universidade. Obrigada mesmo por essa participação. Esperamos que todos tenham gostado, né? Essa foi a nossa 6ª live e 7ª live, corrigindo, que foi recheado de informações super importantes para todos os setores do turismo. Essas lives fazem parte de uma gama de ações para a retomada do turismo em Mato Grosso. Além delas, o governo do estado, através da SEADTUR, está desenvolvendo diversas ações para a retomada do turismo. Eu vou citar alguma delas para vocês. Nós temos a rodada de negócios online, através de parcerias com o Sebrae. Nós temos campanhas de marketing do turismo interno, plataforma integrada no turismo, selo turismo responsável, em parceria com o Ministério do Turismo, linha de capital de giro com recursos do Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso. Enfim, algumas dessas ações para auxiliar todos vocês que estão aí nessa caminhada, né, nesse novo cenário. Qualquer dúvida a respeito dessas ações, vocês podem contar com a equipe da SEADTUR para qualquer outra informação. Nesse momento, a gente já quer fazer o convite para acompanhar a gente na 8ª live, que vai ser amanhã, tá? Então, a gente teve essa adaptação, então amanhã, dia 19, a gente vai ter com a temática de vendas online para o agenciamento, tá? Então, acompanhe as redes sociais para saber de tudo. O turismo é o turismo sempre unido para poder superar. Até a próxima live, nosso muito obrigada.